no canal que eu não sei se eventualmente. Então, aí que tá, eu não posso falar porque eu não lembro o que eu disse, mas calma que são pontos diferentes também. Que é sobre a questão da competitividade, agora falando porque eventualmente eu acho que o problema é esse em relação à competitividade, que eles tinham, de repente eu falei no canal outrora, lá nos primórdios, lá 2018, 2019, né? Eu falei sobre a questão da competitividade no sentido assim, não, pelo menos se eu tivesse capacidade eu até poderia. Não, mas peraí. Só que aquilo eu também falei no contexto do Novo Testamento, então calma aí. Né? Eu não falei de uma maneira que eu aceitaria um monte de mentira lançada que eventualmente fosse pecado. Porque, não só porque é pecado, porque o Novo Testamento diz que é, ou contra o Novo Testamento, embora eu aceitasse algumas exceções derivadas do Velho, mas não da maneira que eventualmente foi feito. Então, não. Eu disse, se eu tivesse mais capacidade, não faria isso que eu quis dizer. Se eu tenho mais capacidade, eu até posso, porque daí vai evitar sofrimento, vai evitar que outras pessoas acreditem nas informações, porque eu consigo responder. Agora, que eu não consigo não adianta. Então, aí que tá. Tudo que foi feito até 2020, inclusive. Porque eu não praticava os mandamentos mesmo sabendo. Ah, mas daí tem capacidade. Não, mas eu não praticava. Então, calma aí. Até 2019, com certeza, até 2020 com alguma discussão, eu não poderia ser colocado. Fui colocado em 2020, fui colocado duas vezes. Exatamente sem capacitação. Uma por opção, na outra situação não exatamente por opção. Então fui colocado sem capacitação. Ah, mas poderia aprender os mandamentos, então poderíamos colocar. Não, mas o fato é que eu não conhecia. Então não, porque daí o fato no momento, tanto que eu fiz o comentário, o fato no momento é que eu não tinha capacidade para responder as coisas. Ah, mas tenho a obrigação de conhecer os mandamentos. Pela Bíblia, não era, inclusive não era nem contratual. Pela Bíblia teria eventualmente a obrigação de conhecer, só que isso é meio fake, porque daí eu estava reclamando de capacidade porque eu não conhecia. Então, se eu não conheço, eu não posso aplicar. Se eu não conheço, não dá para fazer essa competitividade. Ah, não, mas pela Bíblia deve saber dos mandamentos, então vamos cobrar como se você devesse saber. Então, essa é a coisa, como se fosse a questão real. Não, mas o fato é que eu não sei. Daí eu vou reclamar, não, já que eu não tenho capacidade, não coloque, justamente, porque como eu não sei ainda, então é melhor não colocar. Qual é o meu critério? Novo Testamento. Meu critério é Novo Testamento no momento, então não tem nada disso. Me baseando, aí que tá, e aí que tá a grande pegada. Se colocam até 2019 em competitividade, em termos do Novo Testamento que entendem mentira como pecado, justamente, não. Estão me colocando nesse contexto, mentira é pecado e tem que obedecer a mansidão, porque também a falta de mansidão é pecado. Ou ao menos em muitas circunstâncias. Quando cometido uma falta de mansidão. Então, peraí. Eu estou falando nesse contexto. Não adianta dizer assim, ah, mas se ele tem capacidade. Justamente, eu falei isso com prognóstico, aí que tá, vamos dizer, para o futuro, mesmo que eu tivesse capacidade. Se eu tivesse capacidade, eu posso ser inserido num contexto de competição, não que eu deseje a competição, mas eu posso ser inserido eventualmente nesse contexto, aí que tá. Só que antes eu falava com base no Novo Testamento. Eu posso ser colocado nesse contexto de competição desde que não haja mentira. Eu não estou me baseando na possibilidade de mentir contra o não próximo. Então, desde que não haja mentira e desde que haja obediência à mansidão. Naquela época, inclusive, com mais vigor, essas duas afirmações. Então, se o Novo Testamento diz, então, não adianta dizer, vamos inserir em competitividade. Não, mas eu falei isso antes, que eu poderia ser inserido em competitividade. Se eu tivesse mais unção e mais capacidade espiritual, tá, ok, mas eu falei isso pensando que mentira é pecado. E é pecado, mas em algumas situações eventualmente não seria, mas que é pecado em todas, e que a falta de mansidão é pecado na grande maioria, ou que também a mentira seria pecado na grande maioria. Mas esse era o contexto. O contexto que eu falei era esse. Falei, ó, vocês podem até colocar. Mas continua, aí tá, mas continua sendo pecado. Então aí tá, enquanto colocar em 2019, nem tente, porque eu não tenho condições de fazer. A situação real não é essa. Não, mas deve aprender os mandamentos. Não, mas o fato é que não aprende. Então, por ter menos capacidade, eu não posso ser colocado. Aí que tá, mas aí independentemente de pecado ou não. Até porque eu já admiti no Novo Testamento eu poderia ter um comportamento melhor. Então, peraí. Como o meu comportamento não é tão bom, esse é o comentário que eu fiz.
Se eu não tenho um comportamento tão bom, não adianta me colocar. Ou, se for para criticar, critique a verdade. Aí, então, a minha capacidade em relação ao que eu tenho, mas estava falando da capacidade, inclusive não só a questão da capacidade de entender, não é isso que eu falei, eu estava falando da minha capacidade de obediência, o que eu estava obedecendo até aquele momento. Não a capacidade, mas tem a capacidade de obedecer totalmente. Não, não importa, eu tô juntando a capacidade de obediência em relação àquilo que é o real, a capacidade do que eu quero obedecer e do que eu consigo até aquele momento. Não a capacidade do que eu poderia conseguir se fosse mais avivado. Não, não é isso que eu falei. Não falei, eu estava falando a minha capacidade em termos do que eu estava obedecendo e tinha vontade de obedecer até aquele momento. E aí, a partir desse ter vontade, você pode pensar o que ele consegue obedecer a partir da vontade dele, a partir da minha própria vontade, a partir do que eu entendi e do que eu acho que eu devo praticar, ou algumas coisas que eu acho que eu devo praticar e não pratico. Então, aí que tá. Quando eu falo aquilo, eu estou levando em consideração o meu pecado. Então, peraí. Não a minha capacidade totalizante. Não, a minha capacidade do que eu entendi e das coisas que eu entendi e não quero praticar. A minha capacidade está aqui, não aqui. Minha capacidade é essa. Capacidade do que eu quero praticar e do que eu sei e não quero praticar. Esse é o limite. Eu não estou falando, eu não estava fazendo um comentário em relação à minha capacidade totalizante, que mesmo no Novo Testamento tinha outras coisas que eu não obedeci e que para mim também era pecado. E aí sim também, se eu obedecesse inteiramente, seria contabilizado como aí eu ampliaria a minha capacidade, seja pelo Novo, seja pelo Velho Testamento. Mas esse não é o comentário que eu fiz. Eu estava falando, não me coloquem nesses debates porque eu não tenho capacidade, porque eu não quero obedecer outras coisas. Como eu não quero obedecer, isso limita a minha capacidade. Isso limita. O que, assim, óbvio que aboliria a competitividade, porque foi isso que eu falei. E não só limita a minha capacidade, como se aplica só ao Novo Testamento, eu falei, eu poderia até ser colocado em uma situação de debate, ou até de competitividade. Só que, como é o critério ao Novo Testamento, mas aí tá, mesmo que fosse feito isso, ainda continuaria sendo pecado. Então não adianta. Algumas coisas eu poderia fazer mais porque teria um comportamento melhor. Mas até agora não é o momento, então não adianta fazer. Mas depois, eventualmente, aí que está outra questão. Depois, eventualmente, muda o comportamento. Sim, mas eu não sabia que a mentira poderia ser algo mais comum. E que poderia ser mais aceitável, seja em termos de competitividade ou não, ou em termos de argumentação, o que for. No caso da mentira ao não próximo. Mas eu não sabia que a abertura desse mandamento ela era fazível. Para mim, em relação aos cristãos, em relação ao resto do mundo, ela não era fazível, porque essa não era a regra válida no momento mais. Não, os mandamentos são válidos. Não, peraí, não pode ser. Se os mandamentos são válidos, eu descobri isso agora, 2020. Então agora mudou o critério. Então não adianta dizer, não, mas agora o Alex está eventualmente em competitividade, porque ele aumentou a capacidade. Isso é uma meia-verdade. Eu posso ter uma capacidade competitiva, só que eu não sabia do critério da mentira. Quando eu falei isso, eu falei pensando que mentira era pecado muito mais do que os 10 mandamentos permitem ou liberam. Mas exponencialmente. Exponencialmente. Ou se não exponencialmente, em larga medida. Muito, bastante. Então, agora a mentira vira algo mais ou menos institucionalizado, se me permite. Se agora a mentira é algo institucionalizado, não, peraí, eu não tinha pensado nisso, mudou o critério. Se a mentira é permitida, eu não sei se eu estou em critério de competitividade. Porque eu não tenho capacidade, não só porque eu não consigo obedecer ainda, mas eu não estou no critério de capacidade porque é um volume de informação muito grande. E nem que eu obedecesse muitos mandamentos, talvez eu não conseguisse acompanhar a demanda e eu não conseguisse, às vezes por um pecado ou outro. Não é nem questão de responder, claro, porque isso também vai de cada qual, mas não é nem isso. É questão da demanda, fazer vídeos aqui. Eu vou demorar tempo até para descobrir. Então eu não posso, eu não concordo inteiramente, porque quando eu falo aquilo, é porque eu não sabia que havia uma alteração de regra. Uma alteração de regra de jogo. Então, automaticamente, a minha visão sobre competitividade mudar, mas eu falei antes que se eu aumentasse minha capacidade,
Eu já pensei nessa ideia antes, eu achei que ela não seria trabalhada, de repente está sendo ocultamente. Só que não, eu não concordo com ela, não. O que eu estou dizendo é assim, não, pode até ser que se eu tenho uma capacidade maior, eu posso ser colocado. Até o momento em que eu não quero ter essa capacidade, esqueça, meu amigo, não é para me colocar em competitividade só porque eu posso ter, mas não quero. Quando eu estou levando em consideração o meu limite de capacidade até aqui. Isso de maneira clara. Né? Não, tem coisa que eu não quero obedecer, não. Então a minha capacidade é essa, é pela vontade, não é por o que ele consegue fazer, não é isso. Né? Não. Óbvio que não. Né? Até porque eu já poderia obedecer coisas do Novo Testamento que eu não obedecia. Mas, então obviamente não era essa capacidade que eu estava falando. Não tem capacidade. Eu falava, eu não sou tão obediente assim, eu nem quero obedecer tanto assim para poder. Eu falei isso, eu falei, ó, eu não vou ficar estudando só porque vocês atacam. Eu não vou. Em algum momento houve uma emergência, mas eu não vou fazer isso. Então, justamente, quando eu falo de capacidade, eu estabeleço um limite. Não, eu não quero aumentar a capacidade para ficar respondendo. Eu falo isso. Eu tenho que ser interpretado aqui, em relação ao que eu quero obedecer. Mas eu deixei isso claro, na verdade. Eu até falei, ó, para me libertar da questão da competitividade. Se ainda prevalece esse argumento, só que eu não sabia por quê. Então, aqui em relação a 2019, vocês estão errados, porque eu estou falando de outra coisa. Se vocês interpretaram outra coisa, me desculpe. Eu também não falei que era capacidade totalizante. Eu não falei isso. Então vocês também não podem interpretar. Até 2019 isso. Então, primeiro ponto. Segundo ponto. Depois, espera aí, então nós temos um critério de justiça. Sim, aumenta a minha capacidade, eu posso ser colocado em algum critério de competitividade, mas eu estou pensando. Aí tá, eu estou pensando que mentira é pecado. Não nos modos dos 10 mandamentos, no modo mais genérico do Novo Testamento. Então 2020, até depois, na verdade, que depois eu fui perceber lendo os mandamentos, falei, não, esqueci que a questão da mentira por não próximo era permitida. Segundo os 10 mandamentos. Eu não aplicava os 10 mandamentos, só para dizer. Então, não, daí eu lembrei, a mentira poderia ser aplicada. Não, mas peraí. Até um certo momento eu não sabia e não lembrava dessa regra, desse jeito. Então, aqui mudou. Eu pensava, não, eu aumentei minha capacidade, posso ser colocado em alguns critérios. Mas aí que tá. Eu falei em relação ao Novo Testamento, em que mentira é mais vezes considerada como pecado. Então, se assim se nós entendermos dessa forma, esse mesmo conceito carrega para cá. Então, eu aumentei minha capacidade, mas pensando que a quantidade de mentira seria muito menor. Seria muito menor. Essa foi a premissa de pensamento. Quando depois libera para mentira, eu falo, não, eu tenho mais capacidade, mas nessa quantidade não dá. Tanto que você vê a quantidade de vídeos do canal, veja a loucura que foi. Então a questão é essa. Né? Digo, a quantidade de vídeos desde 2020, mas a questão essencial é essa. Para mim é onde vocês um pouco estão analisando. Não, mas aqui, olha que você tem mais capacidade competitiva, segundo o critério do Novo Testamento. O quanto eu achei que mentira fosse pecado lá. Tudo bem, eu obedeço os 10 mandamentos. Mas eu aumentei minha capacidade para aquele volume de ataques. Para aquele volume específico. Não para um volume maior. Que eu ligasse o canal de televisão e fosse atacar. A questão aqui era 2020, não era até 2019. Desde 2011 a 2019. Não a partir de 2020. O critério aqui o quanto eu acho que vai ter de mentira aqui, aumentei minha capacidade. Vai ser a mesma quantidade de mentira 2011 2019. Não, foi exponencialmente maior. Eu falo, não, aí tá errado. Tanto que muita coisa eu não respondo. Então, eu não estou inserido no critério de competitividade por aumento de capacidade dentro do que seria o volume desses caras. Muita coisa do que eles fizeram não é competitividade, não. Alguma coisa tudo bem, porque eu previ isso. Falei, se eu tivesse uma capacidade maior, uma certa quantidade de argumento daria para responder. Eu até poderia, não, mesmo que eu, independente, não conseguisse, mas ok, eu teria uma capacidade maior. O volume do que, no caso, a igreja e outros locais, eu era atacado, eu falei, se eu tenho mais capacidade, eu consigo. O meu pensamento foi pensado. O meu pensamento foi visado para esse volume, não para o volume posterior, depois de 2020. Não, eu não estava pensando nisso. Então, como competitividade aonde? Não, eu estava pensando no volume específico. Vocês que aumentaram o volume, vamos supor, se vocês aumentaram 4 vezes o volume, esses
Uma vez não, porque daí se eu contar o nível de quantidade de mentiras que tem, ou de ataques que tem aqui, em comparação com o que havia até 2019, ok, é igual. Então, ah, vamos dizer, elemento por elemento. Então você aqui anula, tudo bem. Há um limite de quantidade mais ou menos, até um certo ponto, mais ou menos igual ao que era de ataques, ok, podemos dizer que isso aqui é uma competitividade aceitável. E os terços, não é? Os 3 terços a mais que sobraram desse cálculo, eles são competitividade aonde, se o meu comentário não foi esse? Eu falei capacidade pelo volume até 2019 de mentiras. Não pelo volume a posteriori, que foi 4 vezes maior. Então, um por um. Os outros 3, as outras 3 porções de argumentos, para fechar o 4 inteiros, dos 4 inteiros, um inteiro anula aquilo que foi 2019, eu aceito a competitividade. Nos outros 3 inteiros eu não aceito competitividade, porque o meu comentário não foi pensando nisso. Então, apenas para desmontar mais ainda a questão da competitividade, vocês estão se baseando naquilo que eu falei. Eu sempre achei que aquilo. Sempre não, né? Às vezes eu pensava sobre isso e falei: esse comentário tá um pouco estranho, mas eles não vão se basear nisso como fundamento. Claro, porque você não pode usar como fundamento, porque o comentário foi pensado visando e se baseando que mentira é pecar. Quando os 10 mandamentos liberam mais essa questão. Então, apenas para ficar esse. Não é hiato, né? Não seria hiato, mas apenas para fazer para eliminar essa rusga, né? Porque eu até ficava, pô, será que eles estão se baseando naquilo que eu falei antes? Mas eram outros critérios. Se vocês estão usando os mesmos critérios, mas então a quantidade de ataque tinha que ser muito menor para que eu pudesse aceitar competitividade. Então valeu. É isso aí.